Perfeito. Gente, boa noite. Queria agradecer aí todos um pouquinho do tempo de vocês que tiraram, né, durante o dia, né? Eu sei que um horário já cansado, alguns tiveram aula, né? Outros têm os seus afazeres do dia, né? Mas queria agradecer um pouquinho estar compartilhando esse momento com vocês, que é um teminha que eu vejo muito na clínica, 90% na clínica, né? Não só com outras doenças, mas é um tema também que a gente vê muito no dia a dia. E se Deus quiser, assim que vocês já estiverem atendendo também, né? Então, vocês vão ver isso direto e vocês vão lembrar sempre desse bate-papo que a gente vai ter agora aqui. Eu não sei, a maioria de vocês, não sei se alguém, só por questão de feedback, alguém tem cachorro de porte grande, pode ser mestiço, que tenha, sei lá, pastor, Rottweiler, fila, dog alemão, o mestiço alguém tem aí, hoje já é idoso. Eu tenho dog alemão. Dog alemão? Dog alemão. Uma fêmea. Caraca, que espetáculo deve ser. Eu criei pastor alemão a vida inteira. É mesmo? Interesse pela aula e agora eu tenho um pastor belga. Eu queria saber se há a mesma, como é que se diz? Existe a possibilidade de ter. Isso. É isso aí. Eu sou veterinário por causa de um pastor alemão meu. Inclusive, a foto dele vai aparecer porque já no finalzinho da idade dele, né? Ele teve essa doença, teve outros também, mas foi essa a doença que teve. Deixa eu pular aqui. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Roberto Candido Corrêa, médico veterinário. Me formei pela Anhanguera em 2021. Hoje faço pós na Anclivepa, né, de cirurgia, né? Graças a Deus, estou finalizando já a minha pós, já, se Deus quiser, ingressando também para a ortopedia, que é um sonho meu de pequeno. E também sou franqueado, eu sou responsável também da Apaixonados por Quatro Patas de São Pedro da Aldeia. Então, qualquer dúvida que tiver, ou estiver passando por São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, pode me procurar lá, que é certo, e será bem-vindo, serão bem recebidos, tá? Deixa eu pular aqui. A pergunta o que é a famosa displasia coxofemoral? Nada mais, nada menos que a articulação, né, da cabeça do fêmur com o acetábulo, aqui na bacia aqui do osso coxal ali, a gente tem a cabeça do fêmur com o acetábulo, a gente tem uma articulação ali, tem a cartilagem, tudo direitinho. O problema que acontece é que, com o tempo, né, fator genético, né, a gente vai conversar isso durante o nosso bate-papo, mas o pessoal está ouvindo? Rapidinho, deixa eu só mexer aqui. Pronto. Deixa eu mexer aqui agora. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver, gente? Um Rottweiler? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, a displasia nada mais, nada menos que a articulação ali do osso coxal com acetábulo com a cabeça do fêmur. O problema é o seguinte, é que na hora que tem essa articulação, o animal, por fator genético, né, fatores adquiridos, isso pode vir a ser um problema, uma má formação naquela região ali que pode desenvolver um problema. Então, que acaba trazendo muito sofrimento com o pet, ainda mais que um animal idoso, né, que é uma preocupação nossa, ainda mais essa reta final de vida, né. Então, o idoso chega a época de frio também, isso para um pet, isso acaba incomodando bastante. Então, é um dos fatores que a gente tem que aprender bastante para quando a gente estiver já atendendo, a gente já ter uma noção, bater o olho e falar assim, pô, pode ser isso. Então, a gente tem que já ficar esperto por conta disso. É um desenvolvimento, né, da região ali que pode estar esse problema de articulação. O pessoal está vendo bem a imagenzinha? Uhum. Beleza. Aí tem vários tipos, né? Tem vários tipos de articulação coxofemoral. Do normal, né? E também se classifica, né? Para a criação, para o pessoal que cria essas raças, animal quando completa 1 ano, ele precisa fazer uma radiografia para ver se o animal está apto também para reprodução, para não passar isso, fator genético para frente. Mas tem a articulação normal, quando a cabeça do fêmur, não sei se vocês conseguem ver aqui na setinha aqui, a cabeça do fêmur é normal, você vê que ela é certinha, ela consegue ter esse encaixe perfeito aqui, ó. O animal consegue encaixar aqui e consegue desenvolver perfeitamente. Você não tem nenhuma intercorrência com a sua estrutura, né? Quando a gente pula para
o próximo, o normal, dentro da normalidade, você tem algumas alterações, mas não influencia tanto. Quando você já vai para moderada, quando você já tem uma alteração moderada aqui, o que acontece? Você ainda tem a sua, teoricamente, você tem uma estrutura que está legal, mas você já pode notar que aqui embaixo, por exemplo, já começa a ter umas estruturas que podem incomodar de levinho assim, mas já vai te dar aquela reação ali de toda hora, com a articulação batendo, batendo, batendo. E quando vem o grave, não tem jeito. Você vê que está totalmente fora de órbita. Você já vê que já não tem articulação nenhuma aqui. Aí quando o animal já sente dor mesmo, fica horrível, para andar, reclama. Às vezes os quartos dos animais caem. É por conta disso. Porque o animal ele é uma dor tão intensa que acaba que ele não evita, para não evitar sentir dor, ele acaba ficando deitado, sentado, né? Ou algo bem pior. Então, por isso que eu te falei, aqui eu conversei com vocês, ó. Número 1, o número 2 aqui. Você vê com a articulação bonitinha, né? Uma coisa mais apresentável, né? Você consegue ter esse movimento essa dinâmica aqui de movimentação, cabeça do acetábulo com a cabeça do fêmur, né? Você consegue ter esse movimento que o animal, e tem a cartilagem também. Então, isso acaba que o animal consegue andar melhor. Já vê essa aqui, entre o 3 e o 6, você vê que já está totalmente diferente. Aí quando o animal senta, corre, pula, sei o quê, ele acaba sentindo essa perna. Ele acaba não andando legal. Então, um dos indícios, pode acontecer isso. Então, uma das causas que pode acontecer na displasia coxofemoral é fator genético, né? Às vezes, como eu te falei lá atrás, o pai tem, a mãe tem, e o fator nutricional, às vezes, por exemplo, vou dar um petisco aqui, vou dar aquele pãozinho, o cachorro tá pedindo, vou dar aquele pãozinho. Você acaba, como é que eu posso dizer? Ele acaba engordando muito, né? Então, acaba animal acima do peso, animal que fica roliço. Então, você acaba forçando a articulação coxofemoral ali, então acaba que força muito a articulação, o animal também sente dor. Ambiente também, aquele animal que tem piso liso, eu não sei como é que é a casa de vocês aí, não sei se é um ambiente de grama, ou é piso, ou antiderrapante. Então, acaba que quando o animal, quando ele anda certinho, quando o piso é liso, a primeira coisa que ele faz, abre as pernas. Quando eles abrem as pernas, força lá em cima, a cabeça do fêmur. Aí o animal começa a andar e fica andando e fica desgastando de forma errada. Fica andando errado. Aí acaba forçando essa articulação aqui, aí acaba pronto. Aí tem um problema, aí evolui para outro, aí desencadeia vários problemas, entendeu? Vamos ver aqui. E quando você vê o animal, como eu te falei na clínica, como a gente vê aí um animal quando está já com sinais, por exemplo, chegou um animal na clínica, você está lá atendendo, de repente chega no teu plantão, aí chega um animal lá, você olha e fala, esse animal provavelmente vai ter. Deixa eu falar aqui. Quando você vê o cão claudicando muito, ou quando você já reparou, aquele cachorrinho que rebola muito, desde novinho já fica rebolando para lá e para cá. E, geralmente, quando rebola muito, é um dos sinais que ele possa ter. Quando senta em forma de palhaço, não sei se geralmente quando o cão tem que sentar certinho. Quando o animal senta com possível problema, se vocês já repararam, ele joga a perna em cima, o corpo em cima dessa perna, porque isso ele pode incomodar um pouquinho. Então acaba que ele descansa todo o corpo em cima de um lado para recompensar a dor que talvez possa estar sentindo, entendeu? Então, claudicação, até a forma de andar, isso pode influenciar, entendeu? E isso pode acometer tanto animais jovens, às vezes pode vir, geralmente a gente vê muito idoso, né? Geralmente animal idosinho, aquela coisa toda, mas quando você vê um animal jovem, pode acontecer, e geralmente entre 4 meses até 1 ano. Aí vem aqueles casos bem mais agudos. Teve um caso que eu atendi, foi uma Golden, tá? Isso na época eu atendi em Niterói.
ela desenvolveu uma displasia severa, tipo, papo 10 meses. Ah, pô, doutor, mas com 10 meses, para acontecer, pode acontecer tudo. Eu sei que é um tema que não tem nada a ver com o de que está conversando hoje, mas, por exemplo, eu tive um paciente em São Gonçalo que ele desenvolveu falência renal com 4 meses. Era um salsichinho da Schald, com 4 meses. Então, assim, geralmente são doenças que predispõem já o animal idoso, mas pode acontecer com um filhote, né? Ou nessa fase inicial, né? Quando o animal ele já começa a ter esse desenvolvimento. Uma raça também que tem muito predisposição é o Pitbull, né? O American Bully. Agora a moda agora é aqueles American Bully gigantes, o Merle, Trimerle, né? Que é um cão aí fantástico, mas ele tem que ter muito cuidado, porque geralmente uma coisa também a gente conversa muito quando a gente em relação também lá atrás conversando a respeito da castração. É importante? É importante. Mas a gente também tem que ter cuidado com o seguinte: a castração engorda. Então, a gente tem que botar também na ponta do lápis, já para aquele animal que é um cão que tem a tendência a ter peso, para pegar leve e dizer, pô, eu quero castrar meu cachorro. Beleza, sem problema nenhum. Então, já que é um cão que já tem preparação para ganhar peso, prepara ele primeiro, diminui um pouquinho o peso, entendeu? Porque eu sei que ele vai engordar. Então, para não prejudicar a articulação coxofemoral, diminui um pouco o peso, porque eu sei que o castrão dele eu vou engordar. Porque se eu castrar ele do jeito que ele está, que ele é pesado, e ainda eu castro ele, acaba que ele ganha mais peso ainda. E isso pode virar um problema, entendeu? Então, a gente sempre tem que ter esses cuidadinhos aí quando a gente for ver na hora do pet do animal. Isso é o diagnóstico. Geralmente se baseia muito nos sinais clínicos. Então, assim, primeiro passo é ver se o animal está claudicando, se ele está puxando mais uma perna, uma outra. Primeiro passo, raio-x. A gente só consegue fechar um diagnóstico de displasia coxofemoral com raio-x. E de preferência sedado. Por quê? Porque quando o animal está sedado, eu consigo, o técnico e o veterinário, ou os técnicos, enfim, quem esteja fazendo puxar o animal para encaixar certinho a estrutura, para a gente ver igual essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Porque quando a gente voltar e quando ele encaixar, a gente vai ver essa imagem aqui, praticamente essa imagem aqui. E a gente vai ter essas 3 noções aqui. A gente vai ver se o animal está normal, se ele está moderado, se a gente tem uma estrutura mais está tranquilo, dá para ir tranquilo, ou não, se já está uma coisa gritante, ao ponto de não, tem que operar agora, não tem muito o que fazer, entendeu? De preferência, a gente pede sedado. Mas a gente sabe a situação de cada um. Tem lugar que não consegue sedar, tem lugares que a gente não consegue fazer, então a gente tenta pelo menos amenizar. Mas o recomendado mesmo é fazer uma radiografia, tá? Para a gente ver como é que tá, tudo direitinho, e de preferência o animal sedado. Que aí a gente já consegue ter uma noção melhor, tudo direitinho e tal. Entendeu? Ver também um histórico, por exemplo, também, por exemplo, às vezes, o pai dele já teve, antes de fazer o raio-x, né, mas você sempre troca ideia com um cliente antes. Ver se o pai já teve, a mãe já teve, se tem histórico dos pais, dos avós, porque é engraçado é que, doutor, os pais não têm. Pode ser de um avô, pode ser de uma avó, pode ser de um bisavô, entendeu? E então tem coisa, não só isso, mas tem genética. Eu falo que é uma coisa interessante, que genética ela pode puxar coisas de lá de trás à tona para frente. Então, às vezes pode vir disso. Às vezes é bom, antes de fechar um diagnóstico, trocar uma ideia, para ver o que está acontecendo com ele e fechar o seu diagnóstico. É importante até por conta disso, entendeu? O raio-x é o mais eleito hoje para fazer. Existem as tomografias também, que pode auxiliar se for uma coisa mais grave, mas o primeiro passo seria um raio-x mesmo. Teve uma menina que mandou, eu vi agora aqui, teve alguém, deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem para cá,
Só que alguém falou que deu caixa de ovo, foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui, já estou com outro celularzinho aqui. Deixa eu ver. Também tem um casal de pastor alemão, tiveram 5 filhotinhos recém-nascidos. Esse mal tem ambiente, vieram treinamento repousar. A gente recomendou para pele casca de ovo, porque tem proteína e ajuda no tecido cartilaginoso, mas não li nenhum consenso científico sobre isso. Então, isso acontece, a caixa de ovo em si, né? A caixa de ovo tem muito cálcio, mas o bom é um que tenha colágeno. Colágeno por conta das articulações, né? À toa que a gente, quando o animal já é idoso, a gente já prescreve muito colágeno, tá? Animal muito idoso. Às vezes o animal já perdeu aquela cartilagem, então a gente tem que ter uma forma de suprir isso, entendeu? Eu sei que não vai voltar como era antes, porque já foi gasto, mas a gente pode tentar amenizar, entendeu? A gente tentar fazer uma forma aí com colágeno manipulado, ou tem gente que dá muito pescoço de galinha, pé de galinha. Eu falo que são minhas crianças, né? Mas meus pastores, eu dou muito pé de galinha, entendeu? Então, assim, é pouco ter colágeno. A própria ração, dependendo da ração da marca, ela insere isso, né, na alimentação. Então, o colágeno, hoje em dia, é uma das melhores formas de você tentar amenizar esse problema, entendeu? E voltando aqui ao nosso bate-papo, a respeito do tratamento, tem 2 formas que a gente pode tentar resolver esse problema. Uma delas, quando o animal não tem jeito, que é aquela displasia já severa, pô, Alberto, tal, coisa horrorosa. Cirurgia, tá? Muitos cirurgiões hoje, eu vejo também nas cirurgias, retirar da cabeça do fel, às vezes, para dar um conforto, faz um enxerto ali, e o animal acaba que não tem aquele atrito, né, batendo. Pode, na hora do andar, ele pode dar às vezes, forçar um lado, entendeu? Mas dor mesmo, teoricamente, não vai ter mais, porque você não tem mais aquele atrito ali. Geralmente, animais, quando está muito grave, a gente opta pela cirurgia. Ou, se você notar, ou se você diagnosticar que está uma situação mais tranquila, ou não quer partir logo com uma cirurgia, quer tentar, a gente tem várias formas: hidroterapia, acupuntura, entendeu? Fisioterapia, que por sinal está crescendo muito. A acupuntura, então, não só para esse problema, mas para tudo, né? A gente vê aí nas clínicas o pessoal fazendo muita acupuntura nos pets, né? Isso dá um bom alívio e dá um conforto muito grande. Hidroterapia também, porque acaba que não força, você consegue fortalecer aquela musculatura que, pelo peso do animal, assim, não consegue. Imagina um São Bernardo aí de 100 quilos, de 120. Uma vez atendi um São Bernardo de 120 quilos. Pô, imagina fazer um trabalho com ele. Loucura. Morde eu e todo mundo, pela dor. Então, a hidroterapia, nesse caso, é interessante por conta disso. Você consegue fortalecer essa musculatura por conta disso. Entendeu? E ajuda a amenizar essa dor, né? E consegue ter mais resultados, tudo direitinho. Então, uma das coisas que eu quis trazer para vocês, esse bate-papozinho, como eu falei com a Stephanie, a ideia não é um aulão, é mais para conscientizar vocês mesmo, lá na frente, até mesmo quando for atender um filhote e tal, fala assim, pô, já fala, porque esse filhote vai envelhecer, esse filhote vai virar um idoso. Então, você já trabalhando isso desde novinho, a gente vai amenizar muito os problemas geriátricos, né, lá na frente, né? Então, a gente conscientizando a galerinha de não precisa ser algo tipo assim, pô, doutor, vai acontecer um cachorro grande? Pode acontecer com um cachorro pequeno, mas para o veterinário a gente não pode duvidar de nada, mas geralmente acomete mais cachorros grandes. Mas a gente aconselhar, olha, tá com o cachorrinho, evita um piso liso para ele poder se apoiar melhor. Pô, alimentação, evita dar muita alimentação ao ponto de ele engordar muito, entendeu? Foi o que a gente estava falando. Dá um pãozinho, às vezes, tadinho, o cachorro fica do lado do teu pé ali, parece que tá aquela cara de coitado, aquela cara de pidão, a gente fica com pena, acaba liberando uma comidinha que não era para ser feita. Então, é uma tendência a engordar, e acaba que ele ganha peso. A moral da história, pode arrebentar ali na articulação ali. Alimentação é um fator genético, entendeu? Já um cão que tem, se você sabe, ou
ou descobrir que já tem predisposição, algumas raças já têm predisposição a ter Rottweiler, Pastor, Fila, Labrador então, Labrador e Golden, é um espetáculo. Eu acho que é um trabalho muito forte que os criadores estão fazendo para tirar isso deles, porque é muita coisa que essas raças apresentam. Então, de tanto você ter essas predisposição, acaba que animais já vêm já com muito problema. Então, vocês que, se Deus quiser, vão se formar como veterinários, estão aí para isso. Estão aí para conscientizar mesmo todo mundo, fazer que orientar. A displasia não tem cura. A gente tem que deixar isso claro. Que tem gente que, com todo o respeito do mundo, tem gente que entra na clínica e pensa que a gente é curandeiro, né? A gente, sem exame, sem nada, pergunta o que o bicho tem. Eu falei, ou às vezes pede pelo WhatsApp, vê o que ele tem. Aí imprime a imagem e reza. Se for ateu, tá errado. Mas porque não tem como saber o que o bicho tem, só através dos exames. E não tem cura. A gente consegue amenizar o problema do animal. Só que o cliente tem que ter consciência que o cliente tem que ser consciente que para não ter esse problema, a gente consegue amenizar com exames, com sessões de recuperação, tudo direitinho, entendeu? Para a gente dar qualidade de vida. Queria agradecer a oportunidade que a Stephanie me deu, a faculdade também, a Liga. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, gente, pode mandar mensagem, um e-mail, tá o meu Instagram aí, o Instagram da clínica. Foi um bate-papo bem rápido mesmo, só para ter noção do que seria mais ou menos. O senhor Alexandre falou que também ele se interessou também, até para ter uma noção aí o que seria de fato, se teria ou não. Então, assim, qualquer coisa, gente, estamos aqui. Precisar de mim, estou à disposição. Eu estou na clínica direto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pô, doutor, aconteceu esse caso aqui comigo, será que pode ser? Estou aqui para orientar, tudo que for preciso, tá bom? Pessoal que tem dúvida, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, não sei se gerou alguma dúvida aqui, mas eu estou aqui agora para ouvir, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Professor, pastor alemão, eu sei que a genética Cortou seu áudio, seu Alexandre. Cortou, Alexandre. Roberto, no chat, a Carol perguntou se remédios tipo Condroplex e Artrim funcionam como prevenção. Geralmente a gente usa eles, mas quando o animal já tem. Tem uma medicação no mercado chamada Librela. Gente, é maravilhoso. Não é fazendo propaganda do medicamento, não. É porque é verdade. Gente, medicação é um espetáculo. A Librela, geralmente, cirurgias ortopédicas, né, pós-cirurgias ortopédicas, é muito utilizado e tem a duração de 30 dias. Geralmente é mais eleito, mas o uso do Condroplex, do Artrim, como prevenção, geralmente a gente usa mais para quando o animal já tem. Você pode até usar o Condroplex. Quando o animal já está com 7, 8 anos, você pode até entrar com suplementação com um Condroplex. Não precisa usar o Artrim, não. Só se o Artrim, só se o porventura o animal tiver algum problema. Tipo assim, já está reclamando e tal. Você pode até usar. Mas usar sem o animal não está apresentando nenhuma dor, eu não recomendo. Porque o remédio é metabolizado pelo fígado e excretado pelo rim. O animal, teoricamente, estaria bem. Então, não faria sobrecarregar o organismo de um animal por conta disso. Você pode usar até o Condroplex para suplementar ele. Beleza. Mas o Artrim em si, eu evitaria usar no primeiro momento, como prevenção. Seu Alexandre, o senhor está por aí? Porque tinha cortado o áudio do senhor e a gente não terminou de ouvir. Então, alguém perguntando aqui se esse conteúdo pode ser disponibilizado. Pode sim. A Stephanie depois, ou eu, tanto faz, ela consegue. Ela já tem um grupo, né? É um grupo, Stephanie, que vocês têm? Sim, eu fiz um grupo no WhatsApp para enviar o link da palestra, eu coloco lá e coloco no Instagram da Liga também.
Tá bom. Pode sim, pode ser disponibilizado sim, sem problema nenhum. Professor, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma medicação, gabapentina. Uhum. Ela é mais indicado para tratamento ou se é essa librela? Então, a GABA, ela é ótima também. Geralmente, gabapentina a gente usa muito também em felinos. Aquele gato que não deixa ninguém mexer a mão. Mas é uma boa opção. O animal pode ficar um pouquinho mais calmo, aquela coisa toda. Geralmente, um paciente que é muito agitado, aquele paciente que não para um minuto. Aí você pode até usar a GABA para dar uma relaxada nele. Mas a Librela, pô, eu tive um paciente, até meu vizinho, né? Meu vizinho, ele deu um mestiço de Rottweiler com pastor. 14 anos, fêmea. Ele me falou lá em casa, falou assim, pô, tô com um problema na minha cachorra, tá assim, assim, assado. Ela já tá com displasia postfemoral, já diagnosticado, severa. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer uma librela. Geralmente a librela é por quilo, é igual pro Heart, você faz ela por quilo. A partir do momento que ele fez, a cachorra levantou, mas espetáculo. Mas é batata. Você deu 30 dias do remédio, ela já começa a sentir dor de novo. É um medicamento quase de eterno, entendeu? Mas para aqueles animais que estão muito na crise, em vez de você usar aquele anti-inflamatório que dê para usar por 30 dias, geralmente o pessoal opta pela injeção, que aí não tem aquele compromisso de todo dia fazer aquela medicação para tirar dor do pet, entendeu? Entendi. Aí, a respeito de efeitos colaterais, qual das duas medicações tem menos efeito colateral? Isso vai depender muito do pet. Geralmente eu prefiro Librela pelo tempo, né? Você fazer GABA também por muito tempo, eu não curto muito, não. Mas, a não ser se for já um manipulado ou que seja próprio para isso, para ter mais tempo. Mas entre os dois, ainda mais em relação à articulação, eu preferia a Librela. Entendeu? Meu preferido seria mais a Librela por conta disso, por causa da questão dos dores articulares. Lembrando que também a gente está entrando em época de frio, é danado. Animal, por exemplo, os Dachshunds que tem problema com coluna. Deus me livre. Então, você vê que é aquele animal que tem muito problema de coluna ou fez pós-cirúrgico de ortopedia, a maioria dos ortopedistas já manda para fazer aplicação de Librela, que aí já dá um conforto para ele e o animal fica mais tranquilo, ainda mais por 30 dias, entendeu? Ok, obrigada. Nada. Você consegue ver o chat ou quer que eu leia o que está no chat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dá uma olhada, ver se tem mais uma coisa no chat. Ó, a Graziele falou: tenho um dog alemão resgatado, não sei a idade, mas percebo que ela, quando senta de maneira torcida, parece que senta para o lado de uma determinada pata. Pode ser o início de uma displasia? Pode. Eu falo que senta igual um palhaço. Eu não consigo mostrar para vocês, é o que eu falei. Ela senta. Deixa eu ver se tem uma imagem de um cachorrinho aqui. Quem falou? Qual o nome da pessoa? Graziele. Fui Graziele. eu. Graziele. É. Vem comigo. Vem comigo aqui. Tá vendo esse cachorro aqui? Quando Fala. Posso mandar uma foto depois. Quando ela chegou aqui em casa, ela chegou muito magrinha, muito. Aí eu percebi que um lado da bunda dela, né, estava mais alto que o outro. Aí eu falei, essa cachorra tá magra, mas tá muito diferente, né? E depois, quando ela engordou, né, melhorou e tudo, hoje ela tá perfeita. Só que ela continua com um ladinho mais alto que o outro. Depois você manda uma foto para a Stephanie. Até se tiver a oportunidade de mandar uma foto agora, que se tiver uma foto aí, eu até vejo aqui. Geralmente o animal. Eu não sou boa na tecnologia, ela está dormindo ali na minha frente. É minha neta. Ela dorme com a pata em cima da orelha. É mesmo? É isso. Ela ganhou no segundo lugar no blocão aqui de Saquarema. Aí, tiro. Aí, isso é bom. Mas, ó, vê essa imagem aqui que eu tô te mostrando. Tá vendo esse cachorrinho aqui? Inclusive, o sinal fez até uma cirurgia. Não é dessa forma que ele vai sentar. Mas, geralmente, o animal, quando pode apresentar um dos indícios, geralmente, uma das patas, ele senta bonitinho. Mas, geralmente, a outra pata aqui, ele joga o peso em cima. Parece que ele abre a perna para fora.
entendeu? Parece que está sentado igual um palhacinho, igual sentando um índio. Geralmente, um dos indícios pode ser isso. O que acontece? O animal tem que sentar certo, reto, assim, igual posturado. A partir do momento, se um animal, uma das pernas fazer isso, pode ser um dos indícios. Porque dói. Se você encaixar de volta, incomoda. Entendeu? Toda vez, por isso que geralmente no raio-x a gente pede para sedar. Porque se a gente encaixar certo da forma que tinha que ser, isso dói. O cachorro vai enfiar a boca mordendo, porque isso dói muito. Então, geralmente, ele senta igual palhaço. Igual, eu falo que senta igual palhaço, senta igual índio. Que um é certinho, ou assim. Ou pode ser em forma dos dois. Se ele incomodar com os dois, ele senta igual os dois. Igual palhacinho, igual índio, entendeu? No caso dela, eu não lembro direito qual é o lado, mas eu sei que ela só senta para um lado. Se é o direito ou esquerda, agora eu não me recordo. Depois, então, o ideal é fazer um raio-x. Isso, inclusive aí. Ela tem 45 quilos. Não é tão gorda, não, né? Geralmente, eu não sei como é. Eu não sei, aí, vocês todos são de Saquarema ou alguém que é fora da rota aí? Ou todo mundo é de Saquarema? Saquarema. Todo mundo Saquarema. Saquarema. Todo mundo Saquarema. Legal. O que acontece? Aí Saquarema tem a da prefeitura. Não sei se o pessoal já levou, ou tem Na prefeitura não tem raio-x. Só ultrassonografia, não. É mole. Eu pensei que tinha tudo. É. Isso que eu perguntei. Por isso que eu falei, alguém de Saquarema aí. Então, mas geralmente, depois eu falei, se tivesse raio-x seria mais fácil. Nesse caso aí, geralmente, se já tem uma desconfiança, faz raio-x. Só com um carro de consciência. Porque aí você consegue ter uma noção, porque se porventura ela tiver, você quando começar a amenizar essa dor, porque um dia ela vai ficar idosa. Foi resgatada e tal, tudo bem. Mas um dia ela vai ficar idosa. Eu não sei como é que é a casa da senhora, não sei se é piso liso, não sei se é piso áspero, não sei se é concreto, é grama, não sei. Mas a gente já tem noção. Eu moro num sítio. Ai, que beleza. Só que ela só dorme dentro de casa, né? Aí... É um dog alemão que só gosta de sofá e colchão. Isso aí, é vida boa que ela quer. Mas no geral, é isso. É você tentar manter ela de forma tranquila, né? Uma forma que tenha, não dê aderência para ela, tentar pegar leve, às vezes, não estou falando, gente, para o animal morrer de fome, pelo amor de Deus, não é isso. Vou cortar a alimentação, o doutor Roberto falou que vou cortar a alimentação dela para emagrecer. Não, também não é isso. O bicho não vai morrer de desnutrido. Mas também só vamos pegar leve, às vezes, por exemplo, tô com pena, dou comidinha, tô com pena, dou aquela comidinha. A gente tentar cortar isso deles, entendeu? Que aí, para não ganhar um sobrepeso e forçar essa articulação, entendeu? Quanto a isso, não. Porque a gente mediu, né? Na ração dela tem a medida da ração, e eu pesei e dou aquela quantidade e pronto. Não, então fica assim, sempre mantém certinho o peso, né? Tudo que for certinho para a gente não ter esse problema com ela. Tem uma moça também que botou aqui no nosso chat, a Elisângela Clara. Ela botou assim: eu tenho uma fila de 1 ano e já posso fazer uma prevenção? Pode, porque, como eu falei, a gente está fazendo agora essa prevenção desde novinho, para quando chegar na fase do idoso, não ter tanto consequências por conta disso. É que eu falei, um ambiente, um sobrepeso, um fator genético, fazer esses detalhes bobos, a gente acertando, orientando. Se Deus quiser, como eu te falei, se Deus quiser, vocês vão ser excelentes médicos veterinários. Então, vocês estão para orientar os clientes a forma correta de conscientizar. Gente, faz assim, assim. Eu garanto vocês, a gente começando desde o início até lá na frente, a vida do pet vai ser outra. Entendeu? Às vezes é um detalhe, tem gente que nem sabe disso, gente. Então, aqui, vocês estão aí, nós estamos aqui para isso. Para a gente estar orientando, para a gente estar cuidando e protegendo os nossos pets. Entendeu? Mas, Elisângela, pode sim, pode estar fazendo essa prevenção, sim. Não tem problema nenhum. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que alguém mandou foto. Que bonitinho, gente. É a dog alemã dela, gente. Que espetáculo.
bonito, um Arlequim, ou Merle, que o pessoal fala. Espetáculo de cachorro. Aí, bonitinho. E é um animal de porte grande também. É isso que a gente tem que ter cuidado, entendeu? O Alexandre, né, o rapaz que tem pastor, que ele falou que estava claudicando, o que eu falo para ele é o seguinte, ter cuidado com isso para a gente não ter problema futuro com o pet dele. Ah, bonitinho. Botou a foto aqui. Espetáculo. Parabéns pela cachorrinha. Muito bonita. Professor, queria fazer mais uma pergunta. Em questão de prevenção, eu tenho uma bulldogzinha, ela senta com essa perna esticada para frente. Eu posso dar para ela como prevenção colágeno? Pode. Colágeno pode. Você pode sim. Geralmente o colágeno pode ser industrializado, né? Você pode estar com a receita ou algo tipo, você pode usar ele com prevenção, mas tenta ver, por exemplo, tipo, não sei se na faculdade você já tem clínica, pede para arranjar um clínico de perto, dá uma olhada nele antes, para ver se é isso mesmo, para ter noção, se reclama. E faz a prevenção sim. Faz a prevenção, com colágeno. Ah, não tem como comprar colágeno. Gente, pé de galinha. Melhor coisa que vocês fazem. Pé de galinha é barato. Seu pet vai amar, mas pega leve. Senão aí lembra que a gente conversou antes. Do peso. Senão o cachorro também fica um bom boizinho. Mas melhor forma de colágeno. Pé de galinha e pescoço. Melhor coisa natural. E o seu pet vai amar. Para ele vai ser tudo festa, né? Vai, opa, tô ganhando um petisco aqui. E você vai estar de uma forma aí natural, você já prevenindo, né, a articulação do seu pet. Professor, pode falar. O pé de galinha e o pescoço dá cru ou cozido? Isso muita gente fala. Dá cru, dá cozido, dá temperado, joga o quê? Eu particularmente, depende. Vai a critério do cozido. Eu, com os meus, eu dou cru. Eu sempre dei cru. Dou uma lavadinha, aquela coisa toda, mas sempre dei cru. Tem gente que joga na panela de pressão. Aquele cachorro que já tem talvez uma dentição frágil, um animal que tem muito tártaro e acaba que não consegue mastigar direito, eu parei numa panelinha de pressão para facilitar. Mas se for um cachorro já jovem ou um idoso, mas com disposição, eu daria cru mesmo, sem problema nenhum, entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Rapaz, fila bonita, cara. Botaram uma foto aqui no nosso chat aqui. E também botaram, ganhei esse medicamento de uma amiga dos Estados Unidos. Olha, medicamento não recomendo, tá? São medicamentos que não são brasileiros, tem que estudar mais a respeito deles para ver como é que seria a composição, tudo direitinho, para ver. Se fosse brasileiro, a gente seria mais fácil de orientá-lo. Mas como são medicamentos não são brasileiros, eu não recomendo. Vamos estudar primeiro, ver a composição dele. Eu também pediria uma segunda opinião também a respeito de um colega para estar podendo ou não, porque às vezes a gente também tenta prevenir de uma forma, mas pode sobrecarregar outra. Lembra que a gente conversou? Os medicamentos são metabolizados pelo fígado e secretados pelo rim. Se a gente tem também uma certa medicação forçando um, a gente pode estar prejudicando o outro lado. Entendeu? Essa minha fila aí, que eu mandei a foto, eu peguei ela com 5 meses, pesando 4,7 kg. Ela estava muito magra mesmo. Muito bonita, grande, parruda, entendeu? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês, que hoje foi uma noite tranquila, né? Graças a Deus.
E precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tiver, estou à disposição. Qualquer coisa também pode mandar o contato da Stephanie, que é a Stephanie comigo, mas meu contato tá no slide aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu estou à disposição, tá bom? Queria te agradecer, Roberto, que eu sei que seu tempo aí é oi corrido. Tá? Muito obrigada. Eu continuo te perturbando sempre, porque você sabe que para mim você é o melhor. Então. E eu não sei se o pessoal já sabe, não sei se o pessoal conhece a Stephanie, né? A primeira foto foi uma homenagem aí ao cachorro, coitada, que infelizmente ela nos deixou, mas queria deixar essa na minha homenagem aí à Bela. Muita gente deve ter conhecido a história dela, né? Então, a Bela é uma produção, foi não, para mim sempre será. A Bela é uma produção minha, tá? Filho do meu Simba, que tá na foto minha também. A mãe As dela. primeiras fotos não apareceram, não, Roberto. Volta lá no primeiro e no segundo slide para eles verem que começou a aparecer o terceiro. Deixa eu ver aqui. A Bela é essa primeira foto aí, né? O pai dela é esse campeão nosso aí, é o meu Simba. Ele é meu fiel escudeiro. Ele a Bela é uma produção minha, então eu quis pô, logo de cara fazer logo essa homenagem nessa belinha que nos deixou tem uma semana ou duas. E graças a Deus era uma cadela saudável, não tinha problema, mas a vida é assim, a vida é um sopro. Então a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse único. Tá bom, Stephanie? Obrigado pela oportunidade que me deu e precisar de mim, estou à disposição. Bom? Obrigada a você. Vou mandar para eles o slide, tá? E botar no Instagram da Liga também. Pode deixar. Tá bom? Gente, fica com Deus aí. Uma boa noite para todos. Estou à disposição. Qualquer coisa grita. Tchau, tchau, Roberto. Beijo. Beijo, com Deus. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, Boa professor. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.